Ontem eu estava lendo o Apocalipse 20, os versículos 11 e 12, que fala do grande trono branco, e vai falar que os ímpios, né, aqueles que rejeitaram a Cristo, eles serão lançados no lago de fogo, e ali eles estarão em tormento por toda a eternidade. E mais tarde eu fui ler Gênesis 6, que fala quando Deus anuncia que destruiria toda a carne sobre a terra, através do dilúvio, e pede a Noé que construísse uma arca. E nós vemos mais adiante que poucas pessoas elas foram salvas, elas entraram na arca, porque Noé pregou durante um certo tempo a justiça de Deus, que um dia o mundo seria destruído por água, cairia um dilúvio e destruiria toda a vida que havia sobre a terra. E nós vemos que poucos creram nessa mensagem, né? 1 Pedro 3, os versículos 19 e 20 fala: no qual também foi pregou, essa pessoa que foi pregou através de Noé, que está falando aqui, é o Senhor Jesus. Ele, através de Noé, pregou essa mensagem, porque ele é o verbo que se fez carne, ele é o princípio. E ele foi, através de Noé, pregou essa mensagem. E aí continua, aos espíritos, aí a gente coloca entre parênteses aqui agora, que estão em prisão, continua, aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus aguardava, que longanimidade a gente pode traduzir por paciência de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Quando Noé preparava a arca, foram 120 anos para construir, ele pregou a justiça de Deus. Ele anunciou que o mundo seria destruído, a vida seria destruída através de um dilúvio, e nós vemos que ninguém acreditou nele. Apenas ele e a família dele entrou na arca e foram salvos. E essas pessoas que rejeitaram a mensagem de Noé, agora elas estão em prisão. Fala aqui que elas estão, que os espíritos agora em prisão. Eles estão aguardando aqui, não pensa que eles vão voltar e ter uma segunda chance, não. Eles estarão agora, eles estão aguardando para serem lançados no lago de fogo, porque eles vão receber os seus corpos de volta para serem lançados no lago de fogo, porque a morte, ela foi vencida na cruz por Cristo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele venceu a morte, ele colocou um fim. É claro que isso ainda não está acontecendo, mas vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Todos ressuscitarão, né? Fala uma passagem que fala que uns para a vida e outros para a morte eterna. Então, um outro versículo que fala do lago de fogo, fala que ali haverá choro e ranger de dentes. Porque às vezes a pessoa pensa, né? Ah, tá, mas e se... Tá bom. E se eu não quiser estar com Cristo? E se eu não quiser ir para o céu? Tá bom, eu vou para o inferno mesmo e é lá que eu acho que é o meu lugar. E tá tudo bem, vai estar eu, meu amigo, aquela galera que eu já conheço que também quer ir para lá. Você não vai ver ninguém lá não. É engano, ele fala trevas, a palavra fala trevas interiores e trevas exteriores. Você sabe o que é isso? É que você não vai ver um palmo diante do seu nariz. Você não vai enxergar nada, não tem ninguém, você não vai conversar com ninguém ali. Ali não vai ter um amigo que vocês vão fazer uma festa e vai todo mundo ficar ali naquele bem bolado ali, que, né? Aquela bagunça ali e o diabo vai estar lá, ele vai pôr ordem no que deve ser feito, que não deve. Não, não é bem assim. Ali fala trevas exteriores, interiores e exteriores. Um lugar de choro e ranger de dentes. Eu conheço alguém que sabe exatamente o que é isso. O Senhor Jesus, quando ele esteve na cruz por 3 horas de trevas, ele foi abandonado por Deus. Então ele experimentou o que é isso. Deus lançou sobre ele o juízo que eu merecia. Ele cumpriu a justiça de Deus. Quando nós vemos um pouco antes, quando ele estava lá no jardim do Getsemane, né? Que ele fala: Pai, afasta-te de mim esse cálice. Que ali a agonia que ele estava sentindo naquele momento, porque ele sabia que ele ia passar. Ele sabia que ele seria abandonado por Deus naquelas trevas,
aquelas 3 horas de trevas. E depois ele derramou o seu sangue, que purifica todo aquele que crê do seu pecado. Então essa é a mensagem que muitas vezes, né, a pessoa pensa, tá, mas e daí? E se eu não quiser? Existem consequências sérias, né? Existe um lugar que eu acredito que ninguém sabe o que é estar lá, porque ninguém ainda esteve. Somente um experimentou, e ele experimentou, ele foi abandonado por Deus, para que você não seja abandonado por Deus lá. Quando crer que o Cordeiro de Deus cumpriu a demanda de Deus naquela cruz, o juízo que eu merecia e que o outro que crê também, ele também é salvo. Ele cumpriu todas essas coisas, né? E muitas vezes você fala do evangelho para a pessoa e a pessoa fala, não, tá, tudo bem, eu tô fazendo a minha parte, mas que parte? Deus não pede nada para ninguém, ele é autossuficiente em tudo. Ele nunca pediu nada para homem nenhum como condição de salvação. Ah, eu estou indo na igreja, estou fazendo a minha parte, como eu já ouvi muitas vezes falar isso. Aonde você viu alguma religião na Bíblia que salva ainda, pior, sabe? Então, isso é uma coisa séria a ser refletida. Religião não salva ninguém, né? Nós temos que ter em mente que uma coisa que cumpre a demanda de Deus, e o único que cumpriu isso foi Cristo. Ele que cumpriu. Quanto ao destino eterno de cada um, saiba que a condenação eterna, ela é irreversível. Irreversível. Não tem volta. Aqueles que hoje já estão em prisão não vão ter uma segunda chance. Eles não vão voltar. Eles vão estar ali no grande trono branco. Eles sentirão a força do anjo que os lançarão no lago de fogo por toda a eternidade, e ali eles vão ficar. Um lugar onde há choro e ranger de dentes.